Bruno, boa noite. Eu quero agradecer por você fazer parte da nova gestão daqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Você possa melhorar 100% São Paulo, tá bom? Deus abençoe. Bem, Bruno, primeiro o VT, que já demonstra o tamanho de São Paulo. São Paulo é uma terra que se apaixona quem por aqui passa. São Paulo é um país. São Paulo é maior que Portugal, né? Agora, já com essa saudação de bem-vindo, eu vou lhe perguntar primeiro, lhe saudando bem-vindo, agradecendo por abrir esse espaço na sua agenda. Eu sei que você está corrido, começou agora, está tendo que fazer uma série de coisas que são naturais de quem chega, apesar de lá já estar. Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar, logo depois que você nos saudar, já é perguntar abertamente. Você está preparado para ser prefeito? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Bispo Samuel, boa noite, telespectador, telespectadora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, inaugurando esse espaço democrático, enfim, que eu tenho certeza vai contribuir muito para melhorar a qualidade de vida da população, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Eu fui deputado estadual 2 vezes, deputado federal, me formei em Direito pela USP, em Economia, pela PUC. Eu costumo dizer que não foi a cegonha que me trouxe, foi um tucano. Porque desde criança eu me lembro envolvido em campanha, fazendo política. Então, enfim, eu preparei ao longo da minha vida para poder enfrentar o desafio de assumir cargos importantes como esse. Agora, falando bem a verdade, a cidade de São Paulo, pelo seu tamanho, pela sua expressão, pelos números que nós temos aqui, 12 milhões de habitantes, 15 mil ônibus, maior frota de ônibus do mundo. 15 mil ônibus. Então, a gente tem aqui algo que qualquer um que chegar e dizer, não, eu conheço tudo, eu sei de tudo, eu acho que estaria mentindo, né? Não há preparo no mundo que possa dar todas as dicas, todas as manhas, todos os manuais para poder governar a cidade de São Paulo. Então, eu acho que é um pouco com história, é um pouco com sensibilidade política, mas, acima de tudo, com uma boa equipe e tendo a humildade de que sozinho a gente não faz nada, é que a gente efetivamente fica preparado para governar a cidade de São Paulo. Primeiro, Bruno, o que você está dizendo da humildade, a humildade precede a sabedoria. A humildade precede a sabedoria. Eu até louvar aqui essa tua atitude. Né? Agora, uma coisa é clara, você vem de uma família política. Verdade. Você morou com Mário Covas, você estudou aos pés de Gamaliel, de alguém que sabe muito. Como é que foi morar com Mário Covas e aprender de quem tinha tanto para ensinar? Bom, eu adorava, por exemplo, passar minhas férias em Brasília, né? Eu pedia para minha mãe para poder passar minhas férias com ele em Brasília. E aí, em 95, eu vim fazer o colegial aqui na cidade de São Paulo e foi quando eu tive a oportunidade de morar com ele. Eu nasci em Santos, meus pais moram em Santos até hoje, e aí eu vim estudar aqui em São Paulo e vim morar na casa dos meus avós. Só que naquele ano a casa dos meus avós era o Palácio dos Bandeirantes. Que é isso? Então, morei lá com ele de 95... você já teve um gosto de morar no palácio, né? Exatamente. Morei lá de 95 até 2001, quando ele veio a falecer. Então, a convivência com ele foi extraordinária. Primeiro, porque é avô, né? Você poder morar com com avô, é algo maravilhoso. Sim. Segundo, pelo momento que ele fez no estado de São Paulo, naquela oportunidade, até hoje nós colhemos frutos. Eu acho que a visão que ele teve de iniciar naquela oportunidade programas inovadores, como o Poupa Tempo, como a concessão de estradas, como programa de ampliação de FATECs e ETECs, enfim, ele iniciou uma série de ações que até hoje mostram bons resultados e que fazem do estado de São Paulo ser um diferencial em relação ao que nós temos hoje no resto do Brasil. A gente vê estado com intervenção, estado que não consegue pagar a aposentadoria, estado que não consegue atingir meta, estado que não tem dinheiro para nada, e o estado de São Paulo não está às mil maravilhas,
mas a gente consegue chegar ao fim do ano pagando todo mundo e ficar com as contas em dia. Então, tudo aquilo que se iniciou lá atrás e que eu tive a oportunidade de acompanhar, ver o desafio que foi poder organizar o Estado de São Paulo ao lado dele, as inúmeras críticas que ele recebia, porque fazia aquilo não que ele achava que tinha um prazer pessoal em fazer, mas que ele sabia que era o certo a ser feito. Né? A gente não tem que governar fazendo o que a população quer, a gente tem que governar fazendo o que a população precisa. Né? O ex-prefeito de São José dos Campos, Emanuel Fernandes, pessoa muito querida, é que diz que governar é como tratar o filho adolescente. Ele reclama, mas você faz o que é certo, em algum momento ele percebe que aquilo está certo. Correto. Agora, o Bruno, deixa o prefeito fazer aqui uma pergunta que todo mundo quer saber. Muda a tônica do programa de campanha apresentado? Olha, o João Dória tem a história dele, tem a vida dele, tem o jeito dele ser. Eu tenho a minha história, a minha vida. Uma diferença muito grande é que ele se apresentava como um gestor. Ele não era político, era um gestor. Ele sempre disse que não era político. Eu me assumo, eu sou um político, eu tenho honra, né? Eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu sou um político. Aliás, de militância, não é? Exatamente. Você vem da militância. Fui presidente da juventude do meu partido, fui secretário-geral do meu partido, enfim. Ao longo dos anos eu fui militando politicamente, então tenho grande orgulho de poder dizer que sou político. Então a população vai perceber uma diferença de estilo. Sim. Mas do ponto de vista prático, as ações vão permanecer a mesma. Não vai ocorrer nenhum estelionato eleitoral. Eu estava ao lado dele quando nós formulamos um programa de governo para a cidade de São Paulo. Eu estava ao lado dele quando nós fomos para as ruas para poder explicar o que a gente gostaria de fazer. Eu estava ao lado dele quando nós recebemos a aprovação em primeiro turno destas ideias que ele apresentou. Sui generis. Eu estava ao lado dele quando ele iniciou a implementar isso dia 1º de janeiro de 2017 e, portanto, não há nenhum motivo para agora querer mudar os rumos que a prefeitura vem tomando. Do ponto de vista de política da educação, da saúde, da cultura, da assistência, nós vamos dar continuidade a tudo aquilo que já se iniciou. Eu estava lendo hoje que você já mexeu alguma coisa na equipe, o que é absolutamente natural, que você precisa pôr algumas pessoas que até que vagaram. E, na verdade, o que aconteceu foram duas pessoas que saíram acompanhando o João Dória para ajudar ele nesse momento de pré-campanha e a gente foi reorganizando a equipe. Para você ter uma ideia, Bispo Samuel, hoje dos 8 nomes que nós apresentamos, 5 já faziam parte do governo, só foram reorganizados em outras pastas. Cidade Linda continua? Cidade Linda continua, a gente tem um problema hoje com a Justiça que proibiu a utilização do nome, mas há um projeto já na Câmara para poder autorizar o governo a continuar a utilizar esse nome, mas de qualquer forma, a ação de zeladoria é que é fundamental, seja com o nome de Cidade Linda ou seja com outro nome. O que importa, o que a população quer ver, é buraco tapado, grama cortada, enfim, é essa ação de cuidar da cidade que é relacionada diretamente à ação da prefeitura. Você pega temas como, por exemplo, saúde, você tem a saúde do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, UPA, Hospital do Estado, UBS. A população às vezes não sabe direito confunde um pouco. Quem é o responsável aqui. Mas o de cuidar da cidade é a ação da prefeitura. E isso a gente não pode negar. Agora, o prefeito, só para, antes da gente já virar, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, depois você me dá um toque, eu vou levando. Uma coisa que me chama a atenção e eu gostaria de lhe perguntar. Hospital em São Paulo. Serão construídos mais hospitais? Vamos falar de saúde, porque saúde é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Nós temos o desafio, primeiro, de concluir o Hospital da Brasilândia, né? O Hospital de Parelheiros, que são 2 obras. Aliás, o prefeito João Dória, às vésperas de sair, já inaugurou a primeira parte do Hospital de Parelheiros. A gente precisa continuar a equipar o hospital. Nós temos um grande desafio que é reorganizar o sistema municipal. Nós temos aqui na cidade 114 AMAs, que
foram feitas lá na gestão José Serra, para poder resolver um problema de atendimento aqui na cidade de São Paulo. Só que hoje as AMAs, elas não são reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele tem uma organização do sistema de saúde, Sim. que vai desde a equipe de programa de saúde da família, que Sim. vai visitar as pessoas, até o hospital mais complexo. E de acordo com essa organização, ele repassa recursos para os estados e para os municípios. Como o Ministério da Saúde não reconhece as AMAs, elas são 100% bancadas pela Prefeitura. Reorganizando o sistema, transformando essas AMAs ou em UPA ou em UBS, nós vamos ter um recurso que hoje nós não recebemos para poder, essencialmente, fazer o quê? Ampliar as equipes de saúde da família. Nós temos aqui na cidade de São Paulo 6,5 milhões de pessoas que são SUS dependentes. Ou seja, que dependem do Sistema Único de Saúde para poder ter acesso a qualquer medicamento, ao enfermeiro, ao médico. E nós já temos equipe de saúde da família para atender 5 milhões de pessoas. Nós vamos universalizar isso até o fim dessa gestão para que toda essa população possa ter como porta de entrada no sistema de saúde Sim. um médico de família que vai visitar, que vai verificar. É na prevenção que nós vamos melhorar a saúde da população. Eu vou te pedir um tempo, nós vamos rodar um VT e a gente já volta. Prefeito Bruno Covas, transporte público, vai melhorar, vai continuar dando o andamento que o prefeito estava fazendo? O que o senhor vai fazer? Está contigo a bola. Bom, nós temos um grande edital que está sendo discutido já desde o ano passado. Na verdade, essa discussão já se iniciou ainda na gestão anterior, mas que não conseguiu concluir o novo edital das concessões de linhas aqui na cidade de São Paulo. No último sábado, a gente finalmente soltou uma notificação que até o dia 16 de abril esse edital vai para a rua. E o que faz isso, principalmente? Reorganiza as linhas na cidade de São Paulo. O sistema hoje de ônibus na cidade de São Paulo é o mesmo sistema da época do prefeito Laudo Natel. Que isso? Que vem do final da década de 70. 70. As linhas hoje que nós temos são as linhas que foram desenhadas lá naquela oportunidade. Que funcionam até hoje. Que funcionam até hoje. É claro que elas foram sendo emendadas, adaptadas, enfim, mas ela foi criada lá atrás. Então nós vamos redesenhar isso na cidade de São Paulo. Vai causar em algum determinado momento algum desconforto, porque as pessoas vão ter que reorganizar, não pega essa linha, vai pegar aquela, mas nós temos certeza que ao final desse processo, ao final de concluído esse edital e implementado essas novas linhas na cidade de São Paulo, nós vamos diminuir o tempo que a população leva de casa até o trabalho. Então, e esse que é o fundamental. Falando de transporte, já vamos tocar em outro assunto. O asfalto vai continuar? Vai continuar. Aliás, eu como secretário de prefeituras regionais, que foi um dos cargos que eu ocupei na gestão do prefeito João Dória, viabilizei as atuais atas de registro de preço e consegui as autorizações para que hoje a gente pudesse utilizar o fundo de multas da CET para poder fazer asfalto na cidade de São Paulo. Então, hoje, o valor das multas é utilizado para fazer asfalto? Exatamente. E anteriormente era para quê? Anteriormente era para pagar o salário dos funcionários da CET. Ou seja, havia um certo estímulo... Então estímulo para multar. Exatamente. E agora nós estamos Recompensa por multa. Nós estamos aproveitando naquilo que beneficia toda a população, que é o asfalto. Então a gente fala, o asfalto é só para o carro. Não, é também para o ônibus, é para a moto. Todo mundo utiliza isso na cidade de São Paulo. Sim. Estão sendo recapeadas as principais avenidas, por onde passam a grande maioria da população. Então, esse é um trabalho que, sem sombra de dúvida, vai continuar. Agora, nos bairros, asfalto onde não tem asfalto, tem projeto? Tem projeto. As atas, elas trazem esta possibilidade. É que nós estamos, em primeiro lugar, readaptando, readequando as principais avenidas da cidade de São Paulo. Ou seja, os corredores. Exatamente. Na segunda etapa é que vão entrar essas vielas esquecidas nas pontas, nas franjas da cidade de São Paulo, para poder ser
asfaltado. Uma coisa que eu queria falar contigo, nós estamos agora no mês de abril, então esse mês não se fala muito, mas quando chegar novembro a água cai. E a enchente? Olha, como é que a gente não vai acabar o problema de enchente na cidade de São Paulo? Claro, nunca. claro. Porque aqui nós ocupamos a várzea do rio, né? Correto. Mas nós vamos atenuar isso. São mais de 10 piscinões que estão projetados para a cidade de São Paulo. Ano passado, mesmo com todas as dificuldades orçamentárias que nós encontramos, já entregamos 2 para a população. Então, essas obras são obras... Em um ano já entregaram 2. Exatamente. Então, Correto. essas obras são as obras que ajudam a conter as águas, mas, acima de tudo, é a limpeza permanente das galerias que ajuda a conter as enchentes na época de chuva. Então, é aquele trabalho silencioso que não aparece, porque limpar galeria a população não vê. Ela vê a limpeza da rua, não a limpeza da galeria. Mas só que se não for feito, só piora a situação das enchentes no período de novembro a fevereiro. Olha, até agora, eu já tenho que falar aqui que até agora tudo que eu perguntei para ele deu show, né? Vamos ver, vai apertar. Isso aqui é o seguinte, coloca-se a agulha e depois a gente vai com a bezetacil. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos. Samuel Ferreira entrevista hoje o prefeito de São Paulo, Bruno Covas.